último slide, eu esqueci de falar que o governo pode combater esse efeito, né, que tinha ali no câmbio fixo, por exemplo, emitindo e vendendo títulos na mesma proporção do dinheiro que está entrando. E aí ele captaria esses recursos e não deixaria a base monetária aumentar. Entretanto, essa medida no longo prazo geraria o efeito após Plano Real, ou seja, uma espiral de aumento da dívida nacional. Então isso não é positivo. Por isso eu sugiro que o governo, em vez de fazer isso, aumente o compulsório. Ou seja, ele provoca uma retração da economia sem que provoque um aumento de fluxo de capital para o país. Resumindo, a um custo muito mais baixo, ele controlaria os preços da economia. Obviamente, os bancos não vão gostar dessa medida. Agora, o governo também pode deixar o câmbio flutuar livremente. Então, vamos para a situação do câmbio flutuante. No câmbio flutuante, o que vai definir a taxa de câmbio vai ser a oferta e a demanda por moeda. Se está entrando muitos recursos do exterior, por exemplo, operações de carry trade, que quer dizer um grande investidor, uma instituição, pega dinheiro a juros baixos no Japão, nos Estados Unidos, e traz para aplicar em juros no Brasil. Uma operação chamada de carry trade. Então esses recursos entram no Brasil. Então aumenta a oferta de dólar. Se aumenta a oferta de dólar, o que vai acontecer com o preço do dólar? Ou seja, a taxa de câmbio. Vai cair. Isso quer dizer que o real vai se valorizar. Quais são as consequências do real se valorizando? Quando o real se valoriza, fica mais difícil para nós, do Brasil, exportarmos para o exterior. Ou seja, essas empresas que são ligadas à exportação começam a produzir menos. Por exemplo, a indústria automobilística começa a produzir menos. E se ela produz menos, vende menos, ou seja, demite pessoas, demitindo pessoas, essas pessoas demitidas passam a consumir menos, provocando o quê? Um recuo da produção nacional, um recuo do produto nacional. Isso vai para a indústria de calçados, a indústria de carros e etc. Ao mesmo tempo, se nós exportamos menos, menos dólares vão entrar, fazendo um recuo da BP, como vocês podem acompanhar no gráfico. Ou seja, a gente estaria trocando um capital sujo especulativo, não é? Que estaria entrando no país, ao invés de trazer um capital bom que é para a produção. Ou seja, nossa indústria nacional estaria sofrendo porque nós estaríamos pagando juros mais elevados, a um risco baixo. E como há um recuo na demanda nacional, ou seja, as indústrias vão consumir menos aço porque vão vender menos carro para o exterior, menos couro porque vão vender menos sapato para o exterior. Ou seja, como vai haver um recuo nessa demanda, o que acontece com os preços? Os preços caem. Além disso, como o real está forte, nós também vamos importar mais produtos do exterior. Ou seja, essa importação vai fazer os preços caírem. Então, se o governo deixar o câmbio flutuar para baixo, ele vai provocar um controle inflacionário. E esse controle inflacionário vai gerar um alto custo para a economia, que é um custo produtivo, é um custo de emprego. É o seu emprego que está sendo colocado em risco. E esse quadro também não é bom para as ações, porque vai ter menos capital no país para comprar ações. O setor exportador, que é o maior peso do Bovespa, por exemplo, vai sofrer. O setor que produz, de indústrias que produz para o mercado interno, vai sofrer uma concorrência dos produtos do mercado externo. Ou seja, esse é um quadro bastante ruim para médio e longo prazo. Bem, espero que esses slides tenham ajudado um pouquinho a compreender o que está acontecendo no país e também vocês tenham aproveitado para aprender um pouco de macroeconomia. Né? Pode ter parecido confuso,
para quem nunca viu o modelo de SLM, mas esse é o parte final do curso, né? No decorrer do curso eu ensino isso passo a passo, entro em cada curva, explico o que faz a movimentação das curvas, para depois partir para o resto do curso de análise fundamentalista, que vem análise setorial, análise de balanço, e depois vamos para avaliação de empresa, fluxo de caixa descontado, modelo de Gordon e Shapiro, e etc. Então espero que essa explicação tenha sido boa para vocês.